Meu marido, infelizmente, nunca conversa comigo. A minha esposa nunca me ouve. Sempre que eu digo alguma coisa a ela, simplesmente ela olha, para e finge que não ouviu. Eu tenho muito receio de falar com os meus pais. Eles me parecem muito, mas muito mal-humorados. Será que você já se deparou com situações parecidas a essas? Será que em alguma ocasião você já notou que infelizmente não consegue falar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos ou até com os seus pais? Então agora, por favor, abra o teu manual de atividade na página número 4 e olha para aquela imagem. Nessa imagem nós estamos a ver uma mãe e uma filha juntas na cozinha de sua casa, claramente com uma boa qualidade de comunicação. A pergunta é: será que você gostava de ter uma família assim? Uma família que se comunica da melhor forma possível, sem tabus, sem preconceitos? Será que você gostava de melhorar a comunicação na tua própria família? Então você vai gostar desse discurso, porque por meio da Bíblia, nós vamos usar o exemplo de Esther para ver como é que ela nos ensina sobre ter boa comunicação na família e também como é que cada um de nós, como membros da família, podemos imitar o excelente exemplo de Esther. Na realidade, nós vamos falar de 3 coisas que Esther fez, 3 segredos nesse caso, e depois nós vamos ver cada lição para cada ponto. Então, vamos para o segredo número 1. Qual é a lição que Esther nos ensina sobre a boa comunicação? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Esther, capítulo número 7, versículos número 2. O contexto desse texto, meus queridos irmãos, mostra que Esther, ela estava simplesmente a esperar o momento certo para falar com o rei sobre um problema muito sério que o povo lá tinha. O povo estava praticamente prestes a ser exterminado, de forma injusta. Então Esther decidiu falar no tempo certo. Veja, por favor, o livro de Esther, capítulo 7, versículos número 2. Nesse segundo dia, enquanto bebiam o vinho, o rei disse outra vez a Esther: Qual é o teu pedido, rainha Esther? Ele ser-te-á concedido. Qual é a tua solicitação? Até a metade do meu reino eu te darei. É interessante, queridos irmãos, que o rei, quando falou essas palavras à rainha Esther, ele falou num segundo dia. É interessante que no primeiro dia, no dia do banquete, Esther conseguiu perceber e raciocinar que não seria a melhor altura para falar com o rei sobre um problema muito sério. Então, o que ela fez? Ela esperou o momento certo para falar. É verdade que o povo estava prestes a ser morto. Esther tinha essa pressão sobre os seus ombros. Mas, mesmo assim, o fato dela ter esperado o tempo certo para falar, até o segundo dia, deu tempo para que Amã, que era o homem que estava a tramar contra o povo de Esther, causasse a sua própria ruína. Então a pergunta é: qual é a lição que nós, como membros de alguma família, podemos aprender sobre boa comunicação? Queridos irmãos e irmãs, se vocês querem ter uma excelente comunicação na família, esperem o tempo certo para falar. Quando você está para falar com o teu marido, com a tua esposa ou com o teu filho, pense: será que ele chegou agora? Está cansado? Está ocupado? Será que está estressado? Está disposto a ouvir? Essas perguntas, queridos irmãos e irmãs, vão nos ajudar a saber em que momento falar. E quando nós sabemos o momento certo para falar,
principalmente quando é para falar sobre assuntos muito sérios ou problemas que a nossa família está a enfrentar. Nós podemos ter a certeza que isso vai contribuir para uma boa comunicação na nossa família. Qual é o segundo segredo? Abra novamente o livro de Esther, capítulo número 7, agora desta vez o versículo número 3. Esther, capítulo 7, versículo 3 diz o seguinte: A rainha Esther respondeu: Se achei favor aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, o meu pedido é que me poupe a vida, e a minha solicitação é que salve o meu povo. Os irmãos conseguiram notar que tipo de tom Esther usou para falar essas palavras ao rei? Com certeza que Esther deixou claro que ela respeitava o critério do rei sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que ele poderia ou não fazer. Esther não aproveitou aquele momento para criticar o rei por ter confiado em Amã, não. Simplesmente ela implorou ao rei para proteger a si e ao seu povo. É interessante que quando Esther falou com o rei, ele disse: Se achei favor aos seus olhos e se for do teu agrado. Então, com certeza, Esther estava a deixar claro que respeitava, que estava a usar de tato. Esther não era grossa, ela não usava palavras duras contra o rei. É verdade que a situação dela era delicada, mas ainda assim, ela falou com respeito. Então, qual é a lição para nós, como famílias hoje? Para termos uma boa comunicação na família, precisamos ser respeitosos e não humilhar os membros da nossa família. Antes, devemos honrá-los. Não devemos ser pessoas que se alteram facilmente ou que falam muito alto, falam palavrões e assim por diante. Não. Nós queremos falar com respeito, mesmo que seja com os nossos filhos, queridos irmãos. Porque quando os filhos percebem que nós respeitamos eles, será mais fácil eles nos respeitarem e isso vai contribuir para a boa comunicação na família. E a terceira chave, ou terceiro segredo que Esther pode nos ensinar, está no versículo número 4 do capítulo 7. Esse texto diz o seguinte: Pois eu e o meu povo fomos vendidos para ser exterminados e mortos e destruídos. Se apenas tivéssemos sido vendidos para sermos escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas esta desgraça não deve ser permitida, pois causará prejuízo ao rei. Essas palavras de Esther, o que é que mostraram? Mostraram franqueza e honestidade. Esther sabia que o problema era sério, então ela expôs francamente o problema ao rei. Ela deixou claro que esse genocídio poderia trazer tanto problema ao rei se ela ficasse calada. Por isso é que ela decidiu falar. Então, qual é a lição que as famílias podem aprender com o exemplo de Esther? Quando se trata de comunicação na família, nós queremos ser pessoas sinceras, pessoas francas, pessoas honestas. Em vez de nos fechar e tentar remoer coisas do passado, nós queremos abrir o nosso coração e ajudar a nossa família sendo franco e honesto ao falar. Qual é a lição que nós podemos aprender, de modo geral, do exemplo de Esther? Se quisermos ter uma boa comunicação na família, precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, devemos esperar o momento certo para falar. Segundo, ao falar, nós queremos falar com respeito, usando de tato. E terceiro, queremos ser francos, queremos ser honestos. Não queremos ser pessoas mesquinhas que gostam de remoer coisas ou se fechar, não. Queremos sempre se esforçar a contribuir para a boa comunicação na nossa família, quer sejamos maridos, esposas, filhos ou pais. Queremos continuar a ter uma excelente comunicação com os membros da nossa família.